Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo de novo, mais um vídeo neste dia 8 de setembro de 2025. E o tema é este: Argentina à beira do abismo. E agora? Bolsa desaba 12%, Bolsa da Argentina, desaba 12%, peso cai 5%, mercado argentino reage à derrota de Milei em eleição. Importante eleição local aprofundou as preocupações em torno do apoio político à sua agenda econômica. Um artigo escrito por Lara Risério, hoje à tarde, agora há pouco, né? Às 15h05, divulgada no site do Infomoney. A queda esperada dos ativos argentinos se efetivou nesta segunda-feira, dia 8, com as aberturas do mercado em meio à derrota do partido do presidente Javier Milei, com uma importante eleição local aprofundando as preocupações em torno do apoio político à sua agenda econômica. Ações argentinas listadas nos Estados Unidos caíram entre 7% e 22%. Os títulos em dólar e o peso argentino também despencaram. As notas soberanas caíram ao longo da curva, liderando as perdas dos mercados emergentes. Os títulos com vencimento em 2035, alguns dos mais líquidos, despencaram mais de 6 centavos de dólar, sendo negociados a 55,37 centavos, enquanto os rendimentos subiram para 12,8%. O peso chegou a cair mais de 7%, mas passou a ter baixa de 5% para 1.434 pesos por dólar americano. Às 15 horas, horário de Brasília, o índice de referência Merval desabava 12%. Os papéis do setor financeiro e do setor petroleiro e de energia eram os mais castigados. O grupo financeiro Galícia caía 22%, assim como a Superville. Entre as petroleiras, YPF tinha perdas de 14%, Vista tinha baixa de 7% e Edenor caía 19%. O partido de Milei ficou bem abaixo das expectativas das eleições provinciais de domingo em Buenos Aires, ficando quase 14 pontos percentuais atrás da oposição peronista de esquerda, com 99% dos votos apurados. O resultado decepcionou os investidores, que previam que uma derrota de mais de 5 pontos percentuais desencadearia uma liquidação dos ativos do país. O resultado adverso para Milei levou o Morgan Stanley a fechar uma recomendação de compra para ativos argentinos, iniciada apenas na semana passada. Outras notícias. Milei mantém planos após derrota em Buenos Aires, mas promete autocrítica profunda. A votação na província de Buenos Aires, a maior do país e por décadas um bastião peronista, é vista como indicador para as eleições de meio de mandato nacionais. A derrota de domingo aumenta as chances de um cenário negativo em que o mercado questiona a probabilidade de continuidade das reformas e aumenta a incerteza quanto às futuras fontes de financiamento externo, disseram o economista Fernando Sedano e o estrategista Simon Weaver, do Morgan Stanley, em um relatório para investidores. A província de Buenos Aires, que representa quase 40% do eleitorado nacional, tem sido historicamente um reduto do peronismo. Embora as chances de vitória fossem mínimas para os aliados de Milei, os investidores buscavam seu desempenho como uma forma de avaliar o sentimento político antes das eleições nacionais de meio de mandato no próximo mês. Após o anúncio dos resultados, Milei admitiu erros políticos e prometeu profunda autocrítica para corrigi-los antes da votação de outubro. Ele também prometeu redobrar os seus esforços de seu modelo econômico, mantendo a política cambial e as restrições monetárias vigentes, além de outras reformas. Tivemos um revés eleitoral e temos que aceitá-lo, disse ele. Nas últimas semanas, o líder libertário vinha lutando para defender a moeda em desvalorização, restringindo a liquidez no setor financeiro à custa de taxas de juros altíssimas. Como último recurso, as autoridades intervieram no mercado de câmbio, levantando preocupações sobre os ativos em dólar do governo. Milei também estava lidando com as consequências de um escândalo de corrupção envolvendo sua irmã Karina.
que aumentou os temores sobre a posição do presidente junto aos eleitores. Seu governo negou qualquer irregularidade. Com o mercado de câmbio em turbulência e os riscos políticos crescentes, os títulos em dólar da Argentina vinham ficando atrás de todos os pares de mercados emergentes no último mês, registrando perdas de 5,5% em comparação com um ganho médio de 2% para o restante da dívida de países em desenvolvimento, de acordo com o índice da Bloomberg. Decisões econômicas de Milei aprofundam a pobreza na Argentina. O povo argentino acreditou nas histórias que Milei contava, que ia acabar com os problemas do país, que num passe de mágica resolveria tudo. O que nós vemos é, na Argentina, a pobreza crescendo de forma perigosíssima. Nós vemos gente passando fome, literalmente passando fome. Para acabar com os déficits públicos e reduzir a inflação, decisões de Milei jogaram milhões de argentinos na extrema pobreza. E aqui alguns dados estatísticos referente à Argentina. Este primeiro gráfico fala da dívida externa. Vocês podem ver que de 2022 para 2023 ela começa a subir, em 2024 ela explode de vez, né? E tem uma pequena recuperação, mas continua alta, e com essa derrota nesse último final de semana, provavelmente irá crescer bem mais. O PIB da Argentina também cada vez caindo mais, né? É uma situação difícil, a Argentina endividada, com o PIB fraco, com o povo pobre. As decisões de Milei arrasaram com a economia argentina. Embora muitos pensem o oposto disso, os números mostram de que adianta tentar resolver problemas macroeconômicos a custas do empobrecimento da nação. O papel de um presidente é cuidar do seu povo e não apenas de poucos privilegiados detentores de grande riqueza. Milei escolheu governar para os ricos e para os super ricos da Argentina. E o pobre, coitado, foi largado às traças. E os números mostram isso. A taxa de desemprego cresceu muito em 2024 e agora 2025, conforme o gráfico demonstra. Outra coisa importante para a gente pensar sobre a Argentina. Aqui é um gráfico de 1 ano e 9 meses da taxa do dólar em relação ao peso argentino. Dá uma olhada nesta reta. Num mercado, num livre mercado, é impossível que a taxa do dólar ao longo do tempo, de um tempo tão longo, descreva uma reta. Durante esse mais de um ano aqui, desde 1º de janeiro de 2024 até 9 de abril de 2025, o governo de Milei manipulou a taxa do dólar. Depois não teve jeito e teve que soltar um pouco. O que ele tentou é essa história de dolarizar a economia. É impossível um país dolarizar a economia porque ele não produz dólares. E a Argentina não tem dólares para que tal fato pudesse acontecer. Não tem como dolarizar uma economia sem ter dólares. E ele repetidamente tem ido ao Fundo Monetário Internacional pedir novos empréstimos. A Argentina está totalmente endividada, tanto na sua moeda local quanto em moeda estrangeira. Mais uma derrapada de governos argentinos. E não se vê perspectiva de melhora a curto prazo não, tá? Ok, pessoal, obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços.